Bom, muito bem, dando seguimento aqui ao último painel aqui do nosso evento, que vai tratar de transição e adaptação climática, o papel do financiamento e dos seguros. E eu convido aqui para moderar esse painel a Denise Rios, que é líder da rede Ambima e de sustentabilidade e conselheira do Comitê ESG da Porto Seguro e do Banco ABC. Bem-vinda. E eu convido aqui para se juntar a Denise e o Luiz Pires, gerente de sustentabilidade da Ambima. E, por fim, a Ivani Benazzi de Andrade, superintendente de sustentabilidade da Bradesco Seguros. Denise, com você. Bom, super obrigada, Brasca, pelo convite. Né? Já estamos entrando em dezembro, então o assunto é ESG, terminar o ano e o Natal, né? Então, a gente vai começar esse painel, que eu acho que vou fazer primeiro um papel, né, uma contextualização. Tivemos junto aqui, me sinto em casa, nessa que foi também, por muito tempo, a minha casa, assim como a Ambima, assim como vários lugares que eu estou hoje. Eu acho que o nosso desafio aqui, para falar de transição e adaptação, a gente está bem no meio desse assunto, tá? É ter 40 minutos quase para falar, né, de 10 anos que estão se transformando no novo business as usual. Então, muito feliz de estar aqui hoje. Eu queria começar nessa abertura dando as boas-vindas aqui aos meus queridíssimos colegas. A Ivani, eu acho que eu lembro, né, da nossa passagem pela ONU Meio Ambiente, né, por Genebra e tudo mais, e do Luiz, acho que desde sempre. Mas nós três aqui, né, estivemos na COP recentemente, então eu queria começar um pouco falando sobre esse evento, né, a primeira vez que a gente tem, né, esse evento na Amazônia, né, mas é a terceira que a gente tem no Brasil, se a gente considerar que a primeira vez que a gente teve um evento ligado ao tema de mudança climática no Brasil foi o nascimento da própria COP, né, na Eco 92. Se você é brasileiro e não sabe que a ONU Meio Ambiente foi criada aqui no Brasil, ela nasceu como um resultado da Eco 92. E essa foi o que a gente sempre chamou a primeira COP da Era das Finanças, né? Primeira COP do tema de finanças. E a gente teve, depois eu queria ouvir vocês falarem um pouco disso, né, um overview muito importante sobre adaptação, né, um tema que a gente vai falar muito nesse painel. Então, quais são os desafios de financiar essa adaptação e, do ponto de vista das seguradoras, tornar o sistema mais resiliente, né? Como é que isso vai se dar? Como é que a gente garante, né, triplicar o financiamento de recursos dos atuais 100 para 300 e de 300, somando a adaptação para 1,3 tri? Né? Dois assuntos que foram tratados na COP, então a adaptação foi a grande palavra da COP. A transição energética, que, embora não conste dos documentos finais, deu como resultado um mapa do caminho, que teve adesão de 80 países e cujo tema vai ter um evento na própria Colômbia daqui a alguns meses. Tá? Então, a gente está falando de nada mais, nada menos do que o famoso business as usual. Tá? Um outro evento que eu queria destacar, da minha percepção de COP, estou falando aqui porque eu trabalho, acho que na agenda desde 2010, foi quando eu assumi a função pela primeira vez. Eu nasci no mundo de finanças, assumi sustentabilidade em 2010, no Itaú, e de lá, hoje tem gente que me explica o EBITDA, tem gente que já nem lembra mais que eu, né, nasci em finanças. Eu acho que a gente está vendo novos mecanismos, né, muita inovação, e eu uso como exemplo o TFFF, né, o nosso famoso Fundo de Florestas, que nada mais é do que um grande exemplo. O TFFF, a capitalização é desta COP. O lançamento é de 2 atrás, é de Dubai. Tá? E ele passou a ser capitalizado agora, ele é um mecanismo novo, mas que traduz o quanto o fluxo financeiro também está sendo direcionado para novos negócios ou para, por exemplo, soluções baseadas na natureza e pagamentos por serviços ambientais, que há necessidade da gente ter florestas em pé para a gente garantir o equilíbrio do sistema e, portanto, chuva, temperatura adequada, viabilidade econômica e tudo mais. Tá? Então, com base nessas discussões, a gente está falando de um cenário que é global, e ainda com, né, o woke e o anti-woke vai um pouco para trás, a nova pressão dos países ainda produtores de petróleo,
A gente não tem dúvida que a trajetória de financiamento é material, que a gente está discutindo, talvez, intensidade, não direção. A gente precisaria ser mais rápido e precisaria de volumes maiores. Mas, definitivamente, né, no bloco 1, a gente vai falar de investidores e financiamentos. Então, eu queria começar com uma pergunta que eu vou mandar para o Luiz, né, principalmente para a gente começar a falar do fluxo de financiamento. Luiz, você esteve na COP e está nessa jornada já há bastante tempo. Como é que você vê os investidores globais enxergando esse financiamento da transição, tanto no Brasil, quanto potenciais marcos internacionais, que a gente falou na COP, mas que também estão sendo mencionados aqui, como o IFRS, por exemplo. Como é que os investidores globais estão trabalhando isso? A gente tem, de fato, um retrocesso? Obrigado, Denise. É um prazer estar aqui. Acho que, em nome da Ambima, agradeço o convite da Brasca. É sempre bom estar aqui e conversar. Sinto honradíssimo de estar do lado de duas celebridades da agenda ESG do mercado financeiro, do mercado segurador já de muito tempo. Então, é uma honra estar aqui dividindo esse palco com vocês. E eu realmente concordo, Denise, acho que com as suas colocações. A gente vem discutindo essa agenda, né, de financiamento de uma forma um pouquinho mais soft nos últimos tempos, né, e colocando, falando, não, a COP do financiamento, agora todas as COPs são sobre financiamento, porque, de fato, é disso que a gente está falando. Né? A gente já sabe o caminho, concordo muito sobre direção, a gente sabe a direção que a gente tem que seguir, concordo em dobro em relação à velocidade. Né? Então, a gente sabe o lado que a gente está mirado, a gente está colocando, né, o barco nesse caminho, mas eu sinto que talvez a velocidade esteja aquém da necessidade, não é nem aquém do desejado. Pelo menos é isso que os cientistas têm falado para a gente. E eu fico muito feliz quando eu retorno, né? Então, quando a gente estava lá, essa minha percepção ela vem desde Nova York, na Semana do Clima desse ano, onde eu percebo que a articulação que precisaria acontecer está acontecendo de uma forma cada vez mais estruturada. Porque ninguém faz nada sozinho, né, pessoal? Então, a gente precisa das empresas, da economia real produzindo as coisas, a gente precisa do mercado financeiro, mercado segurador financiando, dando as garantias necessárias para que tudo isso aconteça da melhor forma, e tudo isso precisa acontecer dentro de um arcabouço regulatório que faça sentido. Né, e que dê segurança para o investidor, porque, no final das contas, a gente está falando de relações de confiança que precisam ser perpetuadas ao longo do tempo. Então, quando a gente, né, então, trazendo em retrospectiva, né, Nova York, a presença das entidades, né, das entidades setoriais e das empresas brasileiras foi muito positiva, no sentido de falar, olha, gente, a gente tem solução para cá. Eu consigo ser financiado gerando esse benefício socioambiental. Eu consigo ser financiado, né, e desenvolver novos negócios, reduzindo emissões de carbono, eventualmente até sequestrando e sendo, né, um sumidouro de carbono aqui dentro dessa agenda. Então, quando a gente tem, né, e eu acho que Belém foi muito marcante nisso, assim, as casas, né, então as casas que mostravam como as empresas, de uma forma estruturada, ou como determinados grupos estavam se organizando. A Casa do Seguro foi um show à parte, para mim, um dos melhores lugares da COP desse ano. Né. Como que determinados setores estão se organizando, se estruturando para receber as demandas associadas, né, a esse fluxo de capitais, mostra que a gente tem maturidade para enfrentar o problema. Né? Num mercado de capitais como o nosso, que tem 2 trilhões de dólares investidos, né? Tem instrumentos super estruturados. Então, a gente está fazendo o Blended Finance e ensinando isso para o mundo. Né? A gente tem mecanismos de garantias que estão sendo já colocados em práticas, e assim, a gente tem uma conversa bastante estruturada, né, para desenvolver novos mecanismos de garantia. Né? Então, a gente tem o plano de transformação ecológica dando todo esse arcabouço institucional. Quando a gente tem todo esse pano de fundo, o investidor internacional, na hora que ele olha para o Brasil, ele fala, pô, né, acho que tem jogo aí nessa conversa. Então, acho que eu volto de Belém, acho que com a perspectiva de que a gente conseguiu, de fato, evoluir bastante na agenda. Né, a gente conseguiu criar uma estrutura de articulação institucional que é, de fato, extremamente necessária para isso. Acho que o fato da gente estar conversando sobre isso aqui, nessa casa, tem muito a ver com essa história. Né. Então, eu olho para frente, eu tenho, assim, na minha
percepção, 2026 vai ser o ano que a gente vai tirar um monte de coisa do campo das ideias e vai efetivamente transformar tudo isso em coisas práticas. A gente tem uma série de veículos de financiamento, a gente tem EcoInvest bombando de criar oportunidades, trazendo cada vez mais o capital comercial, que é quem de fato vai fazer essa alavancagem. Né? Isso cria toda essa história, né? Toda essa narrativa que foi construída pelas empresas da economia real, mostrando, falou, gente, temos projetos, temos mecanismos, venham para cá. Isso coloca um discurso de prática bastante efetivo. Então, sou muito otimista dele. Eu sempre fui uma realista otimista. Eu falo que, na verdade, a gente vem 2 vezes quando o mundo está ruim, né? E quando ele está bom, a gente só vem. Então, porque aí a gente só precisa trabalhar. Antes de passar para ti, Ivani, eu acho que eu queria pontuar 2 coisas que o Luiz trouxe. A BIP, né, a famosa plataforma, não só ela já está material, o 4º leilão dessa plataforma foi anunciado na COP, e a gente já teve aí alguns bondes conhecidos de clientes que usaram esse recurso. Nós estamos falando de recursos que vêm para o mercado a 1% ao ano, lembrando que o juro está na casa de 15%. Tá? Então, isso é um tremendo incentivo. Mas ele mostra também o quanto a gente precisa e vai catalisar a capital do setor privado, para, junto com esses incentivos, alcançar aí 1,3, tá? Que a gente precisa. Eu queria passar para um olhar de seguro, que, historicamente, né, as seguradoras, até porque tem já essa vocação de ter que correr, né, esse risco, ou, na verdade, esse seu produto, né, assumir esse risco, de entender esses desafios e de praticar coisas que, talvez, há 10 anos atrás não fossem tão materiais, mas hoje a gente está falando, principalmente, que, além do financiamento climático, o seguro como pilar de adaptação é algo extremamente importante. A gente falou muito disso na Casa do Seguro, que foi uma das 35 casas que aconteceram em Belém e que reuniu as seguradoras, os bancos, os investidores como um todo, né, de desafios também no pilar de adaptação. Tá? Ivani, a gente falou não só de seguros climáticos durante a COP, mas, principalmente, como o setor segurador brasileiro está evoluindo na incorporação do risco climático na gestão e também, eventualmente, eu acho que na precificação, mas principalmente na gestão. Eu queria que você contasse para a gente, para a audiência, quais os produtos, enfim, como, na verdade, você está incorporando esse novo risco e como, de fato, hoje, dentro da seguradora, a gente trabalha os riscos climáticos como parte do próprio desenho e modelo de negócio. Tá? E o papel do setor, se der também, nessa transição. Gente, eu só queria dizer, né, que eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros. Obrigada, até Ivani. O ombro, com uma camisa verde, e ao fundo de mim está aqui o logo do ISG, aqui da Abrasca, né, para quem está conosco aí nos acompanhando. E a gente, é um momento muito bacana como esse, a gente pós-COP, continuar essas discussões aqui com a Denise e com todos aqui presentes. Eu acho que é tão bom, eu acho que essas discussões só vão aumentar. E antes de falar um pouquinho, Denise, do que você trouxe, eu só queria trazer, só dar uma pitaca no que vocês falaram, porque lá na Casa do Seguro, algo que foi muito bacana foi aquela conversa, né, da gente juntar o setor financeiro, o setor de investimentos e o setor de seguros. E eu acho que um encontro como esse aqui na Abrasca demonstra isso que a gente precisa continuar. A gente precisa continuar tendo esses painéis conjuntos e essas conversas conjuntas do setor financeiro, com o setor de seguro, de bancos, na verdade, com o setor de investimentos. Porque, na verdade, nós somos todos o setor financeiro, só que cada um cuida de uma partezinha. Né? Então, eu acho que muito do que agregou lá na COP, não só na Casa do Seguro, naquelas inúmeras casas, foi os setores compreenderem o que é mudanças climáticas e porque isso é um bom negócio, o que isso conversa com a economia real. Porque ainda cada um entende dentro do seu setor, mas como isso faz negócio. Então, eu acho que é nisso que a gente evoluiu, e principalmente aqui no Brasil, quando a gente traz isso para a economia real, quando você conversa isso. É claro que a COP tem seus desafios, e desde que ela começou, a gente está na 30, né?
Eu, sinceramente, eu vejo o copo um pouco mais cheio. Eu acho que o Brasil teve coragem, ele montou uma agenda bem estruturada, e eu acredito nessa coisa que nós vamos levar para abril lá. A gente colocou fogo no parquinho, né? E eu acredito mesmo que talvez a gente leve algo para a próxima COP quando a gente fala internacional. Mas quando a gente fala para o Brasil, a gente conseguiu fazer essas coisas que trazem negócio para o Brasil. E falando da agenda propriamente de seguros, né? Seguros, como vocês disseram aqui, né? A gente cuida de proteção a vida inteira, né? Então a gente protege pessoas e patrimônio. Mas a gente tem uma adesão baixa, né? Se todas as pessoas olhassem para a agenda de seguros, né? Quem aqui tem seguro? Sem ser de carro. Tá bom. Mas nós somos pessoas. Nós não somos a média, né, gente? A maioria das pessoas não tem nem seguro de carro. É pouquíssimo, né? A absorção de pessoas, né, nas carteiras, né, que têm seguros. Para vocês terem uma ideia, lá no Rio Grande do Sul, era baixíssimo. Naquele que teve no Paraná, gente, agora, recentemente, naquela cidade, acho que tinham 2 apólices. Para vocês terem uma ideia. Em cidades muito pequenas, nesses lugares, a gente está lá, né? Porque o Bradesco está em tudo quanto é lugar. Vocês imaginem, em cidades menores, onde não tem ninguém. Mesmo a gente está lá com a distribuição, é muito difícil a gente vender seguro, mesmo sendo muito barato o seguro residencial. A gente consegue vender por R$14. Mesmo assim, é muito baixo e as pessoas não têm seguro residencial que cobre vendaval, cobre tudo isso. E as pessoas não têm, porque é menos que o valor da pizza, mas as pessoas não têm essa educação financeira. Mas, só que antes, qual o grande gap nosso hoje? O nosso grande gap é que seguro sempre são olhados modelos estatísticos, sempre nos apoiamos em modelos estatísticos, mas os modelos estatísticos, eles olham sempre o retrovisor, eles sempre nos apoiaram, e conforme as mudanças climáticas estão apertando, a gente já tinha impacto, né? Só que está aumentando cada vez mais a volatilidade dos impactos e elas estão se tornando mais intenso. Então, a gente precisa de mais dados, estamos trabalhando no aperfeiçoamento desses dados, a gente tem que provisionar mais do que muitas vezes precisa para que você colha, né, para você esteja preparado para essas rupturas. E você não sabe exatamente em que cidade vai acontecer, você sabe naquela região. Então, a gente já está, sim, trabalhando em modelos dentro de cada uma das empresas. A SUSEP trabalhou ali com a 666, ela já veio pedindo essas precificações, esses modelos, né? Todas as seguradoras trabalham com gestão de riscos, né? Todas, é obrigatório, e as mudanças climáticas e gestão de risco socioambiental já está na pauta, principalmente das S1, S2, e está evoluindo para seguradoras menores. Só que ainda é um desafio. Então, a gente está trabalhando hoje em grupos de trabalho dentro da CNSEG. Nós, como Bradesco Seguros, as maiores, eu, por exemplo, acho que a Porto também já trabalhou com o PICAF. A gente, olhando para as práticas internacionais, para a gente adaptar dentro, e agora a gente vai ter um hub climático dentro da confederação. Isso é na parte de riscos, para a gente criar modelos de melhor precificar. Para a gente também poder trabalhar com o nosso cliente. Porque nós temos 2 tipos de cliente. O pessoa física, que é esse que a gente quer vender o seguro residencial, mas a gente também precisa levar isso para as grandes empresas, para os nossos fornecedores e para as grandes empresas, mas principalmente para as pequenas e médias empresas, que muitas delas não têm ainda seguros ali para cobrir inundação. Então, tem todo esse trabalho. Isso eu diria que é na parte de oportunidades. Na verdade, a gente não vai criar um seguro novo, tá, gente? Porque a gente já tem esses seguros já para cobrir muitas coisas. É como a gente adaptar isso para cada tipo de cliente e, principalmente, saber precificar para que a gente não aumente e não traga um valor muito alto para esse seguro. Para ele ser viável. Um dado interessante para a gente que é brasileiro, a cobertura média de seguros na Europa, de pessoa física, é cerca de 40% da população. No Brasil, tá, mesmo depois dos eventos extremos no Rio Grande do Sul, ou mesmo que a gente teve no Amazonas, o fogo que a gente teve no Centro-Oeste, é cerca de 6%, se não me engano, isso, né, de todo o mundo.
E aumentar essa participação com seguros que, na verdade, cubram esses efeitos, dado que a grande parte dos produtos já faz isso, tem que ser algo que ajude a resiliência do sistema, inclusive a política pública, tá, compartilhando, né, um pouco dividindo um pouco desse risco, né, com um negócio que trabalha justamente nessa assunção de risco, ao mesmo tempo que aumenta a resiliência do sistema. Tá? Então, ao aumentar a venda de seguros que cobre isso, se aumentaria a capacidade do sistema tanto de ser resiliente, quanto, eventualmente, onde não dá para ser segurado, a gente trabalhar em adaptação. Então, acho que é fundamental não só o que o Luiz e a Ivani trouxeram, mas o olhar mais integrado, como a Ivani trouxe, não necessariamente é um produto novo, mas o seguro, especialmente, a gente, como brasileiro, tem baixa familiaridade, ainda menor do que o investimento. Tá? Então, acho que tem aí o desafio, não só de educação financeira, né, do entendimento, né, de que aquilo que é o seu maior bem, né, poderia ser segurado a um preço que, muitas vezes, pode ser menor do que uma pizza. Eu queria trazer um outro ponto, que é comportamental, né, que eu vou emprestar dos nossos trabalhos aí de educação financeira, que a gente fez, por exemplo, algumas pesquisas sobre, depois de eventos extremos, né, de perder a sua vida, ou muitas vezes a casa, bens que são muito importantes, as pessoas perguntadas, né, se o seguro normal que ela faz cobrir todos esses eventos, se ela faria seguro depois de sofrer os eventos extremos. A nossa expectativa era que as pessoas dissessem que sim, mas várias pessoas, um grupo relevante de entrevistados, disse que perguntou se, na verdade, o preço seria menor sem essa cobertura. Existe uma crença, quando você perde alguma coisa muito importante, a sua casa, né, alguém muito importante, ou algo que te era de valor, até para se recuperar de um evento extremo, você acreditar que não vai acontecer de novo. E esse é um novo desafio também, a gente falar que esse é o novo normal, e que, sim, a proteção, que já era importante, agora talvez seja um grande mecanismo financeiro de manter o seu valor daquilo que você está conquistado, ao mesmo tempo que ele é um mecanismo de adaptação, enquanto você ainda não está financiando ou que a economia não está adaptada. Vale, inclusive, gente, para a empresa que hoje paga plano de saúde para colaborador e, eventualmente, num lugar onde o risco é extremo e a política pública não dá conta, ela poderia ter como parte do seu programa de benefícios, por exemplo, um seguro, como parte dessa integração. Então, só para a gente trazer onde está um pouco da discussão, e acho que em Belém a gente trouxe vários estudos, né, sobre isso. No Brasil, é um caso de competitividade, na maioria das vezes positiva, em vários setores, energia é um grande exemplo, mas no setor financeiro e no setor segurador, eu acho que é um desafio, como a Ivani trouxe, não só de modelagem, né, de entender como é que a gente precifica adequadamente, não diluindo esse risco na média histórica dos últimos 100 anos, porque a gente precifica errado e não faz a proteção do sistema, bem como trabalhar política privada, pública, investimento, todo mundo junto. Tá? Só para a gente ter um panorama, né, do que a gente estaria falando de oportunidade. Outro dado que é interessante, tá, foi apresentado, por exemplo, na Casa de Seguro, os seguros, quais são as oportunidades, por exemplo, do setor agro transformar as suas práticas com práticas biológicas, tá? Da biodinâmica e tudo mais. Um estudo muito interessante, um setor complexo, né, responsável por boa parte também das emissões no Brasil, junto com o desmatamento e a pecuária. Mas o interessante era que quase todos os estudos da aplicação de práticas bio comparada com as tradicionais, a prática bio é mais eficiente. Então, qual é o desafio? O desafio é transitar para ela e imaginar como é que a gente financia essa transição. Imagine que, se você é uma propriedade agrícola, você teria que trocar uma cultura por outra, ou, na verdade, trocar uma planta por outra, mais adaptada ou não. Então, não é só uma questão de tecnologia, mas uma questão da gente ser capaz de alinhar incentivos e, coletivamente, financiar essa transição, inclusive porque ela é importante para garantir que o seguro agrícola também seja um outro veículo. Então, a gente está no meio de uma grande oportunidade de negócios, né, como a Ivani trouxe, e o Luiz também,
acho que um reparâmetro, né, um parâmetro de como é que a gente cria adaptação entre os produtos atuais. Muitos deles podem ser usados de forma tradicional. Então, recentemente, a Regreen, por exemplo, usou uma carta de fiança, negócio super inovador, né, gente? Existe há quantos anos? Acho que uns 100, né? Para fazer, na verdade, uma garantia do financiamento, né, do investimento dos seus créditos de carbono que ela recebeu. E eu acho que esse é um outro exemplo de coisas que a gente discute na COP, mas não necessariamente acontecem só na COP. Então, boa parte acontece na COP, mas, independente da COP, muita coisa já está acontecendo no Brasil. E eu fiz esse preâmbulo todo para, me descrever. Então, obrigada pela lembrança. A minha autodescrição: eu sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos, estou usando um óculos marrom, tenho olhos castanhos, estou vestindo uma roupa cor de vinho, um sapato branco, e peço desculpas por esquecer de me autodescrever, mas eu queria caminhar um pouquinho mais nessa meia horinha para a gente falar de oportunidade, porque eu acho que é essa que, de fato, todo mundo está interessado. O que a gente vai fazer esse ano, no próximo ano, nos próximos 5? Como é que o fluxo vai funcionar? Tá? Então, eu queria trazer aí, talvez, 2 perguntas que pudessem servir para os dois. Tá? A primeira falando de setores, assim, na visão de vocês, além do próprio setor, né, financeiro e seguradora, onde é que o Brasil pode avançar mais rapidamente, tá, com o que a gente ouviu na COP? Infraestrutura, energia, cidades, né? Então, considerando a experiência do Bradesco e da Ambima, qual é, aí começar pela Ivani, só para variar, na percepção de vocês, onde a gente pode avançar mais aí nos próximos anos, onde é a oportunidade para a gente? E depois queria fazer a mesma pergunta para o Luiz. A gente é o país das oportunidades. Eu comecei a dar risada. A gente é o mar das oportunidades, né? Falando que Oceanos entrou na conta. A gente agora, que não é muito jovem, né? Aqui, né? A gente é jovem há muito tempo. A gente Ivani. é jovem há muitos anos, né? Tenta se manter a cabeça jovem, pelo menos eu ouço isso há muitos anos, né? E, de fato, a gente é, né, gente? A gente perdeu o bônus demográfico, né? Agora a gente tem o bônus sustentável, né? Graças a Deus, a vida é generosa com a gente. Eu vejo aí uma grande oportunidade na parte agrícola, né, que você bem citou. Para mim, a parte agrícola, porque a gente tem uma parte territorial muito extensa, e a gente é bom nisso, né? A gente é bom em agricultura, e a gente tem o trabalho da Embrapa, que a gente pode dizer que é de parabéns. Quem esteve na COP e viu lá a Green Zone, né? Eles estão muito à frente, e algo que o mundo precisa é comer. E a gente vai ter escassez aí de alimentos no mundo por conta disso. E se a gente investir, né, então a gente pode investir tanto na parte de melhoria agrícola para captura de carbono nas fazendas já existentes, como no plantio e restauração da própria terra, né? Então, eu vejo nessa parte de agricultura uma captação muito positiva. Eu também participei de um painel ali na COP, da parte automotiva, né? Eu vejo ali uma capacidade muito importante, né, do Brasil. A gente é um país rodoviário, né? A gente vai mudar da noite para o dia para um país ferroviário de novo. A gente tem rodovia. Então, eu vejo e muitas empresas que fazem, eu vejo ali um grande potencial. A gente tem essa energia solar, eu vejo a gente com potencial dado as praias, né, a parte solar, que a gente tem vento também, a gente tem muito vento. Então, nessa parte de energia, a parte automotiva, gente, eu acho que a gente tem muitas oportunidades. Seguro, então, eu acho que a gente tem aí um espaço, porque a penetração do mercado de seguro é muito baixa. E trabalhar junto com os bancos, né, os bancos ali que fomentam, e a gente ali dando proteção. E eu vejo o mercado de atração de investidores externos muito amplo. Eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade. A gente precisa se estruturar para atrair investidor. Luiz. Queria aproveitar para me autodescrever também. Eu sou um homem branco, 48 anos, cabelos ausentes, barba um pouco mais preenchida. Presente. Barba presente, estou com uma calça, acho que é cinza isso daqui, uma camisa azul. Enxergar cores também não é o meu forte aqui, pessoal.
O que eu consigo enxergar de oportunidade, né? Eu acho que é uma coisa que a gente acabou discutindo bastante lá em Belém. O mercado financeiro, né, o mercado de capitais, de alguma forma, ele consegue financiar qualquer coisa, né, desde que esse mecanismo de financiamento ele tenha uma estrutura que possa ser avaliada quanto aos seus riscos, né, diretos e indiretos. E eu acho que, acima de tudo, né, quando a gente olha para frente e olha no contexto brasileiro, a gente tem alguns setores que são muito fortes na economia, né, e eu acho que eu faço coro aqui com a Ivani, então é muito fácil olhar, putz, agronegócio é um caminho? Não tenho dúvida. Tá? Mas a gente tem agronegócio, a gente tem infraestrutura de uma forma geral, é estrada, é energia, é saneamento, é produção de água, né, é restauro florestal. Quando a gente olha para a agricultura, a gente tem alguns olhares específicos. Né? Então, a gente pode melhorar a produtividade daquilo que a gente já tem, a gente pode mudar os sistemas produtivos para trazer, acho que um pouco do que a Denise, né, comentou no começo da fala dela, novos modelos de produção. Tudo isso, pessoal, é financiável. Né? Tudo isso, muito provavelmente, vai ter um veículo de financiamento por trás, um fundo de investimento vai capturar o dinheiro pulverizado, vai enxergar oportunidades, né, que consigam agrupar esse recurso para fazer essas transições ao longo, né, de um tempo um pouco mais curto. Então, quando a gente olha para isso, é muito possível, né, que a gente tenha uma ampliação significativa, a gente tem olhado, né, para a agenda de sustentabilidade como, né, um alavancador, né, para o desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil, porque a gente tem exemplos que são muito simples. Né? Então, quando a gente olha para a economia real, em algum momento, dado que a gente tem o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, né, em fase de regulamentação, as empresas vão ter um teto de emissão. E está todo mundo um pouco preocupado com isso. Está todo mundo preocupado em comprar ou não créditos de carbono, como que eu vou fazer isso acontecer. Eu acho que essa não deveria ser a primeira preocupação. Eu acho que a primeira preocupação é como eu me torno cada vez mais eficiente. Então, como eu emito menos por unidade de produto. Né? E isso envolve uma série de coisas dentro da organização. Então, isso pode passar por processos de eficiência energética. Então, o seu sistema produtivo, fornos, máquinas, equipamentos, eles podem ser menos intensivos. Como que uma empresa faz isso? Ela emite uma debênture. Né? Ela falou no mercado, falou, gente, eu preciso de tanto de dinheiro. Ela vai emitir uma debênture, os investidores vão fazer uma avaliação daquilo ali, vão entender se tem um fluxo de caixa possível no futuro que cubra esses custos. Vão falar, bacana, me parece ser um bom negócio, uma empresa que tem credibilidade e tal, eles vão investir. Desse jeito, a gente não está falando absolutamente, está muito longe de discutir COP. Tá? Mas a gente está gerando uma redução efetiva de emissões de carbono de uma cadeia produtiva que está sendo financiada pelo mercado de capitais, pelo nosso dinheiro como investidor, pessoa física que está colocando dinheiro, né, por meio de alguma estrutura para financiar esse produto, e a gente está levando uma contribuição efetiva adiante. Isso vale para a substituição de frota, isso vale para a substituição de sistema produtivo. Então, esses mecanismos que muitas vezes eles não passam na primeira conversa, na primeira roda de conversa, todo mundo olha para crédito de carbono. E talvez o crédito de carbono ele tenha um papel para isso, ele vai ter, obviamente, mas ele deveria ser usado para quando eu não conseguir ser eficiente o suficiente. Né? Quando eu não conseguir modernizar meu sistema produtivo. Então, se você me pergunta, onde que a gente tem oportunidade? Eu falo, gente, a gente tem, sei lá, dezenas de milhares de empresas funcionais no Brasil, dezenas de milhares de empresas, né, com necessidade de capital para fazer financiamento dos seus desafios, e toda essa turma vai precisar de recurso. Né? A gente tem a gente como pessoa física, né, que vai precisar fazer uma adaptação nas nossas casas, né, nos nossos meios de vida. Então, se amanhã ou depois a gente tem a nossa casa que teve o telhado destruído por um vendaval, muito provavelmente você não vai construir um telhado igual, certo? A gente já aprendeu que aquele ali não segurou a onda. A gente vai precisar melhorar essa estrutura, a gente vai precisar de uma avaliação para isso. E a gente vai ter, né, um novo desenvolvimento de negócio, um novo modelo de negócio que vai olhar para a adaptação de telhados nas cidades, por exemplo. Né? Isso vai precisar de financiamento. A gente já vê isso, por exemplo, com energia distribuída. Então, né, quem aqui nunca recebeu aquele e-mail marketing genérico, tem a solução para os seus problemas, energia barata, abundante para toda a sua vida. Por trás, né, então você fala assim, ó, você não paga nada agora, depois você vai pagar isso durante 2 anos, com a diferença do que você consumia antes e vai consumir depois. Né? Então, você consumia 100, vai consumir 50, você me paga 50 por mês durante X períodos aí. Por trás dessa estrutura, você tem o mercado de capitais atuante, é um fundo, né, provavelmente um FDIC, um fundo de direitos creditórios, né, é um crédito não performado que está sendo colocado ali.
Tudo isso, gente, é uma estrutura que pode ser construída, né, que já está sendo pensado por diversos atores do mercado para financiar essa transição, né, olhando para a agenda de mitigação, então como a gente emite menos e como a gente adapta esses novos cenários, né, para a realidade do dia a dia. Então, se a gente tem oportunidade, Denise, eu tropeço e caio em cima de 25 oportunidades, entendeu? Eu queria super somar, assim, parece estranho, né? A gente viu muita polarização, inclusive no final na COP, muita gente pergunta, foi bom, foi ruim, né? Foi sucesso ou não? Para quem vai em COP há muito tempo, para quem está na agenda há muito tempo, se você não viu uma COP com perrengue, você não foi, essa, que é verdade, toda COP tem seu perrengue. Eu acho que o que Belém trouxe, principalmente, não só acho que uma participação massiva, né, da pressão da sociedade civil, né, e dos desafios de todo mundo, né, fazer parte das discussões, como a materialização de soluções que já estão acontecendo e em rede. Tá? Acho que tanto o exemplo da Ivani quanto o do Luiz trazem uma nova perspectiva que, às vezes, um seguro ou uma solução de financiamento para uma empresa pode ser também uma solução que combina com uma cidade. Então, exemplos muito recentes dos desastres passam pela reflexão de que a transição tem que ser justa, não só porque ela pode deixar mais vulnerável quem já está muito vulnerável, e essa vulnerabilidade pode se chamar também sua cadeia de valor. Tá? Então, acho que o seguro que olha para isso, né, ou que se entende como empresa, muitas vezes, como sócio da política pública de adaptação daquela cidade, e tudo mais, é aquele que está tendo um olhar mais resiliente e com uma boa medida de risco que vale tanto para o financiamento quanto para o seguro. Um exemplo que eu queria trazer, acho que só para levar para a discussão final, a gente fala muito de, primeiro, né, mudança climática, parece que é um negócio meio alien, né? A gente já está vivendo, ela nunca foi tão material, e a discussão que parece banal, entre 1,5, né, de temperatura máxima no planeta subindo, para 2, que é praticamente dobrar os efeitos negativos em quase todos os sistemas que a gente tem, é extremamente importante. Tá? Então, eu brinco que qualquer pai ou mãe que tem uma criança em casa sabe a diferença entre 1,5 graus e 2. 1,5 graus, você liga para o médico. 2, você já está com febre. Então, você já está doente e tudo mais. Então, 2 graus a mais na temperatura média do corpo humano, você literalmente tem que fazer alguma coisa, porque você já começa a ter índices de adaptação muito complexos. E isso é, na verdade, a própria discussão de estrutura e viabilidade econômica nos próximos anos. A mudança é irreversível, a gente está trabalhando para adaptar melhor, para entender o que é adaptação, o que é resiliência no sistema, e fazer com que a economia responda às necessidades, né, dessa adaptação, não o contrário. Tá? Muitas vezes a gente imagina, né, fala, não é uma questão econômica, não é viável economicamente. Fala, a economia responde às necessidades, não o contrário. E aí, com isso, falando de transição justa, falando de toda essa capacidade de adaptação, de coisas que já estão acontecendo, eu queria puxar vocês dois para comentários finais na seguinte olhar. Se a gente estivesse pensando que daqui 10 anos não vai ter SG Day aqui, né? Vai ser a Normal Day. Né? A gente vai estar falando, talvez, de regeneração, de outras coisas. E aqui a gente falou muito disso. Os padrões contábeis estão mudando, então os contadores e os financeiros nos ajudarão a fazer isso. Os processos e os produtos financeiros também. Tá? A regulamentação está mudando, então, hoje, respeitadas aí as questões de mercado de carbono, né, que são, na verdade, uma nova moeda, que vão ajudar a alinhar os incentivos, num país que, como disse o Luiz e a Ivani também pontuou, joga com todas as cartas do baralho na transição energética, então, para nós, é vantagem competitiva que essa discussão ande. Tá? E eu acho que a gente é o país da oportunidade, mas agora é o país da oportunidade bem na vez de fazer alguma coisa. Então, queria deixar para a reflexão final de vocês, se vocês pudessem sugerir uma ação estratégica, ou o que seria estratégico hoje para a gente acelerar tanto a transição quanto a adaptação climática no Brasil, qual seria a sugestão, trabalho ou contribuição de vocês, e aí do Bradesco e também da Ambima? Luiz, quer começar?
Vamos lá, eu acho que eu queria dividir essa em 3 pontos principais. Né? Eu acho que tem um papel da Ambima como a casa do mercado de capitais no Brasil. Né? E aí, nesse contexto, tem um movimento que a gente começou, né, esse ano e que me parece que foi bastante positivo, que é junto com o CNSEG, né, que é a Confederação das Seguradoras, e a FEBRABAN, dos bancos comerciais, de alguma forma estruturar uma visão única sobre essa agenda. Tá? E isso assim, foi realmente muito poderoso. Tá? A gente fez uma jornada, né, de preparação dos 3 mercados conjuntamente para a COP. A gente enxergou isso de uma forma muito positiva, porque a gente estava contando a mesma história, olhando para os mesmos dados, enxergando os mesmos desafios e construindo soluções conjuntamente. E pode parecer meio doido o que eu estou trazendo aqui para vocês, mas isso não tinha acontecido até então. Tá? Então, essa articulação estruturada desses 3 setores. Então, acho que foi o primeiro passo. Então, olhando institucionalmente, como a gente olha para o desenvolvimento do mercado, como que a gente faz um Brasil melhor, né, para as empresas do amanhã, talvez esse tenha sido um bom primeiro passo. Eu acho que ele segue, de alguma forma, num caminho bem estruturado. Eu tenho um segundo olhar, que é um olhar diretamente para as empresas. Né, e aí eu queria aproveitar, estar na casa das empresas de companhias abertas aqui, né, das empresas de capital aberto, que as empresas, muitas vezes, elas buscam a capitalização por meio de títulos sustentáveis. Então, elas emitem dívidas, elas colocam o seu compromisso muito na casa. Falam, olha, eu tenho dívidas sustentáveis e tal. Mas acho que é importante para a gente reforçar esse caminho, que é uma demanda que o investidor internacional sempre traz. Toda vez que ele vai entrar no Brasil, ele fala, tudo bem, mas quem é o brasileiro que está nesse projeto que vocês estão querendo vender para mim? E a gente fala, veja bem, espera aí, tem 2 pessoas, né, 2 aqui colocaram R$1.000 cada um. Você está pedindo 10 milhões para mim, cada um colocou R$1, então espera aí. Não, eu acho que o grande foco aqui é como que as empresas entram com dinheiro de tesouraria, né, como que elas mudam seus mandatos de investimento para também trazer esse olhar. Porque se ela tem a capacidade de enxergar os riscos nas suas operações, né, para fazer emissão de dívidas rotuladas, elas também precisam levar esse olhar para a sua gestão financeira direta. Então, acho que tem, né, um olhar bastante importante, que é o papel das empresas em movimentar, em mudar os mandatos de investimento, para que esses mandatos de investimento também procurem um investimento um pouco mais adequado para esse novo cenário que a gente está buscando. E o meu terceiro ponto tem a ver com a gente, né, no CPF, a gente como pessoa física. A gente é provedor de capital para o mercado, né, financeiro, para o mercado de capitais. A gente também pode perguntar para o nosso assessor de investimento, gerente do banco, para aquela pessoa que nos ajuda a mexer nas nossas reservas, né, quando a gente olha para o investimento, como que ele poderia ser mais adequado para a sociedade? Tá? A gente tem um montão de fundo sustentável, né, funcionando por aí, a gente tem um montão de oportunidade de investimento, e aí olhando para os diversos, se a gente quer olhar para clima, se a gente quer olhar para as questões ambientais de uma forma mais abrangente, investimento em cadeias produtivas sustentáveis, investimento em empresas, né, lideradas por mulheres ou por pessoas pretas e pardas, eu acho que a gente tem um portfólio de produtos já existente, disponível para qualquer um de vocês hoje, né, fazer investimentos. Então, acho que seja a gente no CPF, sendo a gente no CNPJ, né, ou sendo a gente numa atuação um pouco mais institucional, mais articulada, eu acho que a gente tem bons caminhos para seguir. Então, acho que é essa minha mensagem final por aqui hoje. Levanta a mão quem, né, já boicotou uma empresa porque fez algo que a gente não gostava e comprou um CDB da mesma, sem perceber, né, no dia seguinte. Né? Depois dessas dicas ficou difícil, né? Vou tentar aqui falar igual, mas falar diferente. Não, mas vale concordar também. Dizer não, que... Eu concordo ali com todos os pontos, né? E quando a gente fala com a nossa gestora de investimentos, né? A nossa Bran lá, que tem todos os critérios, mas assim, no fim do dia, né? A gente tem um desafio de curto prazo, aí de rentabilizar, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Mas eu vejo a gente que está ali, né, não gosto de ficar falando muito toda hora que a gente está há muito tempo, né, mas é verdade. Olhando aí para o copo não tão cheio, mas com um pouco de água no copo, a gente percebe que está ali na lida com a sustentabilidade, que hoje tem empresa, principalmente as internacionais, né, que a gente vê acontecendo, trazendo um pouquinho ali da experiência internacional, que a gente está toda hora ali naqueles fóruns internacionais, que essas que estão no Brasil, ela já fala assim para a gente lá na empresa, lá na Bradesco Seguros, olha, se você não tiver esse índice, se você não tiver nisso aqui, se você não fazer isso aqui, a gente vai mudar de seguradora. Então, a Europa, tudo bem, ela não é, ela conseguiu e ela
tem uma gestão, né? Ela não é, a gente sabe, os Estados Unidos fez toda uma pressão ali, está fazendo uma pressão muito forte no mundo. Gente, mas apesar disso, eu queria sair daqui dizendo para vocês, a nossa COP foi um sucesso. Porque foi um sucesso, porque a nossa COP podia ter sido um fracasso diante de uma pressão de um país que é muito forte, gente. É um país que está no interesse dele. Eu não estou fazendo nenhuma crítica, tá? Eu acho que cada mundo é um mundo. Ele tem os interesses do curto prazo dele. Porque nós também, quando abrimos um investimento, a gente vai querer saber quanto que isso vai me trazer. A gente vai lá e olha quanto que esse fundo rende. Eu sempre falo ali dos Estados Unidos, assim, ele está olhando o curto prazo dele como qualquer um olha o investimento de curto prazo. Nós olhamos quanto isso está nos rendendo. A gente não quer abrir mão do percentual. É difícil. Né? É difícil. E é difícil para as empresas abrirem mão disso, pensar no longo prazo. Né? Tanto que as empresas de petróleo chamaram os latinos americanos de crianças no último dia ali da COP. Porque a gente estava falando de vida, a gente estava falando de manutenção da vida, não manutenção do investimento. É difícil? É difícil. Mas não é bacana falar de redução de dinheiro, né? Ninguém gosta. Mas eu acho que a gente conseguiu avançar. Voltando para a nossa realidade aqui no Brasil, eu continuo achando que, para nós, aqui do setor financeiro, que somos instituições fortes, a gente consegue atrair investidor. Eu acho que a gente deu um passo importante de pensar em movimentos que a gente pode atrair investidor, trazer resultado para o curto, inclusive, que isso faz abrir os olhos das empresas. Porque, se a gente não fizer, as empresas, o setor financeiro, o setor de seguros, vai ter problema no curto prazo. Não é nem no longo. A gente já está tendo problema no curto, porque, no caso de seguradoras, a gente já está tendo problema na sinistralidade, porque, se tiver amanhã outro evento, que vai acontecer já, igual ao do Rio Grande do Sul, a sorte que foi uma pequena cidade, mas o Rio Grande do Sul continua vai começar, gente, vai ser em cadeia. Tudo bem, hoje o mutualismo ele dá um spread lá, separa, e a gente sobrevive. Se tiver dois ao mesmo tempo, já vai ser complicado. Não foi nada boa a sinistralidade que a gente teve lá no Rio Grande do Sul. Ninguém gostou de ter aquela... É que a gente estava... Né, o mutualismo equilibrou. Você tinha provisão, você vendeu lá em outra categoria, o saúde tinha ido bem, e não acontece. O setor financeiro ele não vai querer... A economia do Rio Grande do Sul certamente foi afetada. E você perde cliente, você perde investimento, ninguém vai aplicar em fundo naquela região, até o Estado se recuperar de novo, as empresas calçadistas do Rio Grande do Sul voltar. Gente, isso afeta a economia. Então, a gente tem que fazer alguma coisa no curto. Então, o setor financeiro, o setor de seguros, de investimentos, precisa se unir para ajudar o curto prazo. Então, eu acho que por isso que vai dar certo. Então, se é que eu tenho que dar uma dica, essa nossa parceria aqui tem que dar certo para a gente olhar para o curto e a gente fazer aonde dá. Não ficar pensando no mundo, como a gente vai resolver o mundo. Se a gente conseguir resolver o nosso mundinho aqui, eu acho que a gente já vai avançar bem e vai colaborar com o país, inclusive. Bom, sendo o quinto maior emissor e uma das maiores economias do mundo, eu não tenho dúvida. Né? Então, acho que, para finalizar aqui, trazer minha pequena contribuição, que estava lá também, eu acho que vocês dois trouxeram pontos super importantes, que a COP reforçou o valor da adaptação, do financiamento climático e dos seguros como pilar para proteger as vidas e a infraestrutura. Então, ela sempre, eu acho que nunca eu vi uma COP onde a gente estivesse discutindo que esse é o novo normal. Tá? Então, não é a exceção que a gente está discutindo. E, muitas vezes, a gente tem falado, né, do suposto retrocesso à ausência, por exemplo, de alguns países no Acordo de Paris, mas, especialmente, por exemplo, nos Estados Unidos, eu vou dar 2 dados que mostram, 3, na verdade. O primeiro é que o Texas, que é o maior produtor de petróleo dos Estados Unidos, se tornou, no início desse ano, meados desse ano, o maior produtor de energia limpa dos Estados Unidos, superando a Califórnia, que o total de investimentos para recursos e energia limpa, menos emissora, pela primeira vez na história, dobrou o investimento da energia fóssil tradicional. Isso nunca aconteceu, é o dobro de investimentos, aconteceu este ano, pela primeira vez. E que um dado de inovação, para quem segue o tema,
né? O Departamento de Defesa dos Estados Unidos é um grande direcionador, por exemplo, do que eles estão investindo em inovação. Então, muitos inovadores seguem o programa de defesa dos Estados Unidos no seguinte sentido de dizer, esse programa inventou, por exemplo, os buscadores de internet, o Google, o Wi-Fi, como a gente conhece. E se a gente olhar o que eles estão investindo hoje, é justamente em inovações para uso de terra, né, e minerais, tá? Inovações de tecnologia e inovações de energia menos emissora, limpa, e AI, tá? AI no sentido de ajudar a resolver com mais eficiência essa escassez de recursos e onde a gente vai hospedar essa crescente demanda por energia. Então, a gente nem está falando tanto mais de transição energética, mas de adição energética. A demanda vai aumentar e toda energia que for criada aqui para frente, a gente deveria criar menos emissora, se a gente quiser que a temperatura ou patamar de negócio continue só onde a gente está, se a gente não quiser piorar, se a gente quiser manter o 1,5 grau. Então, por isso, acho que a Ivani trouxe super bem, o Luiz também falou, o Brasil tem espaço para liderar essa agenda climática, já está liderando em grande parte. Acho que a agricultura foi um belíssimo exemplo desse ano, tá? Com mecanismos que são inovadores, aí 2 grandes exemplos, o BIP. Gente, o BIP teve 19 plataformas globais que, inspiradas no modelo do Brasil, criaram plataformas semelhantes à nossa para financiar suas transições em todos os países. Preservação florestal, dado que a gente tem, na verdade, aí o desenvolvimento da sociobioeconomia de floresta em pé, com esse capital da transição de carbono, né, segurando aí, né, essa transição super importante. Se você é brasileiro e não sabe, aí vai uma frase, que é de uma pesquisa da Universidade de Princeton, é impossível resolver a crise climática sem a Amazônia. Então, o nosso melhor ativo é dar uma vocação de desenvolvimento adequada para essa floresta e garantir que os fluxos de carbono nos ajudem a criar essa sociobioeconomia de floresta em pé, um mar de oportunidade. A transição climática é um processo contínuo, acho que a gente é um exemplo disso, né? A gente está aqui, não de hoje, há muito tempo, a gente vai continuar, a gente não vai durar para sempre, tá? Então, eu espero que a gente biodegrade, né, como o ESG alguma hora, e que esse processo que Belém trouxe, tá, se torne cada vez mais essa mobilização que a gente está fazendo aqui, uma construção coletiva, tá, porque só existe alavancagem e só existe escala se a gente vai falando em rede. Individualmente, a gente é muito menor do que coletivamente. Queria super agradecer, né, e deixar para comentários finais a participação da Ivani, do Bradesco, do Luiz Nambima, e o convite da Abrasca para eu estar aqui hoje, naquilo que é o ESG Day, e que daqui a alguns anos vai ser o Normal Day, né, dado que PR-SAC, finanças, né, e FRS vão normalizar aquilo que ainda é incentivo, mas vai ser o novo Business as usual. Então, palavras finais de vocês, e meus agradecimentos aí ao convite e à oportunidade de estar aqui discutindo. Eu concordo muito, Denise. Eu acho que a gente está vivendo o período da transição, dentro da transição, olhando para a transição, né? Vivemos um momento histórico. Vivemos um momento histórico. Fico muito feliz de conseguir participar dessa agenda e vendo atores tão relevantes. Acho que ver isso dentro da Abrasca também é muito satisfatório, ver que a gente está indo para um caminho certo. E eu concordo contigo, em pouco tempo a gente não vai mais discutir um ESG Day, porque ele vai estar dentro de todos os outros days que a gente vai ter por aí. Quero agradecer a Abrasca, a você, Denise, você, Luiz, da gente estar, e todos vocês estão aqui com a gente discutindo. Não tem como não estar feliz, quem trabalha com sustentabilidade, de ver tudo isso acontecendo. Acontecendo isso dentro de uma agenda de negócio, olhando sustentabilidade como oportunidade de negócio. Não só no setor financeiro, mas para o Brasil, né? Acho que é tudo que a gente sempre quis, ser olhado, né, desse jeito, não como um bicho estranho dentro da empresa. Então, eu acho que é isso, né? E muito bom estar dentro aqui da Abrasca, do mercado de capitais, assim como a Denise, eu também vim de lá, né? Também vim da área de mercado de capitais, trabalhei muito tempo no Asset, depois com RI. Tenho toda a minha carreira no setor financeiro, então é muito bom olhar para tudo isso e ver que essa agenda está andando. E o mercado de capitais é o caminho, eu não vejo outro, tá? E muito obrigada.
Eu não tenho dúvida. Gente, super obrigada. Palmas para essas pessoas aqui. Parabéns, Abrasca. Obrigada pelo convite.